Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de métodos computacionais, nosso curso, e hoje vamos falar de integração numérica, a introdução a integrais aproximadas. Então, tem duas situações nas quais a gente precisa aproximar as nossas integrais. A primeira é quando a gente não conhece uma antiderivada para a função. Você pode ter uma função tanto complicada ou escrita de tal forma que você não consiga dizer qual seria a sua antiderivada. Então, aí você vai precisar de um método numérico. No nosso caso, a gente vai aprender basicamente três regras hoje para calcular essas integrais. Mas quando você não consegue avaliar diretamente a integral de a até b de f de x dx, por exemplo, uma função complexa como se a gente tomar a integral de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado dx. Aí você vai ter que usar uma integração numérica. Outro caso, por exemplo, é uma integral de menos 1 a 1, aliás. De menos 1 a 1 de raiz quadrada de 1 mais x ao cubo dx. Então, você também não consegue resolver analiticamente essas integrais de maneira simples. Então, você busca um método numérico, e esses métodos a gente vai estudar hoje, para tentar aproximar essas integrais. Uma outra situação é quando você tem dados oriundos de experimentos científicos. Então você coleta os dados, gera um gráfico e você busca uma função que passe por esses dados ou aproxime melhor esses dados e você tenta calcular a integral. Você às vezes não consegue, os pontos às vezes não estão bem espaçados, pode ocorrer descontinuidades, então não é uma tarefa tão simples fazer integração. Às vezes você tem problemas que são mais complexos, às vezes você tem tarefas mais difíceis, às vezes você tem integrações mais complicadas a serem feitas. Basicamente, quando a gente volta para o fundamento, né, do conceito de integral, o que é uma integral? A integral a gente conhece a integral de a até b de f de x dx. A gente pode aproximar a integral no limite de uma soma, chamada soma de Riemann, de i igual a 1 até n de f de um xi asterisco delta x. Fazendo o delta cada vez menor, a gente vai aproximar o delta de um dx, um intervalo pequenininho, e a gente pode calcular essa soma, a gente pode aproximar esta soma por uma integral de Riemann. E aí, o modo como nós vamos calcular, isso pode variar um pouquinho, né? Você pode pegar um intervalo, um subintervalo, aliás, de um x i menos 1 até um x i, para calcular cada uma dessas áreas pequenas. E aí, de repente, você pode escolher pegar os pontos extremos à esquerda. Veja, pegar sempre esse indicativo desse ponto aqui, à esquerda dos quadrados. Né? Você vai ter então a indicação da função. Nesse caso, a gente está pegando o left point approximation, né? Uma aproximação ao extremo esquerdo. Outra forma de você pegar, você poderia escolher os pontos da outra extremidade, que seriam esses pontos aqui. De todo jeito, você tem uma perda de informação. Que veja que nesse primeiro caso, nós temos uma área aqui ó, que ficou sem ser calculada, uma área pequenininha aqui em cima, calculou uma sobra desse lado aqui, se você pegar os pontos extremos do lado esquerdo. Mas se você pega do lado direito, você tem essa sobra aqui, você tem uma falta aqui, aqui também, esse espaço, então você tem um erro associado. Uma forma de você tentar melhorar um pouco esse método é tentar pegar os pontos do meio, midpoint, que aí você minimiza, né, essas regiões aqui que estão sendo calculadas ou a mais ou a menos. Mas vamos tratar desses dois casos primeiro aqui, desses dois aqui, o caso A e o caso B.
uma chavezinha melhor. Isso. Vamos analisar com calma esses dois casos aqui. Caso A e B. Eu vou chamar... Vou dizer que essa integral de A até B, de f de x, dx, eu vou aproximar isso aqui por um L, vou chamar essa integral de Ln. L de left, de esquerda, em inglês. Isso aqui vai ser igual ao meu somatório de I igual a 1 até N, de f de x, I menos 1, delta x. Vou chamar isso aqui de equação 1. E vou pegar a minha outra integral, que isso aqui representa essa primeira situação aqui. Esse primeiro gráfico. Vamos pegar essa segunda situação agora aqui. A minha integral de A até B, de f de x, dx, é igual. Vou agora chamar de Rn, vou aproximar, aliás, né? Rn, right, igual a somatório de I igual a 1 até N, de f de x, I, não é mais I menos 1, é I, delta x. E vou chamar isso aqui de equação 2. Minha segunda equação. Então, são duas formas de você aproximar, ou à esquerda ou à direita. Todas as duas vão ter um erro associado. Então, uma forma de você tentar reduzir um pouco esse erro é usando a chamada regra do ponto médio. Vamos enunciá-la aqui. Regra do ponto médio. A regra do ponto médio vai dizer que a integral, vou dar a corzinha aqui, integral de A até B, de f de x dx, eu vou chamar de um m de n, e eu vou explicar agora o que vem ser esse n. É um delta x que multiplica f de x1 médio mais f de x2 médio mais f de xn médio, onde o meu delta x é igual a b menos a dividido por n. E o x médio, o xi médio, vai ser igual a quem? A média aritmética do x i menos 1 mais o x i. Ou seja, esse é o ponto médio do intervalo de xi menos 1, xi. Então vamos voltar aqui para a nossa formulazinha. Veja que tanto na equação 1 como na equação 2 eu coloquei um n subscrito. E a função desse n é dizer em quantos subintervalos vamos fazer, quantas divisões vamos fazer. Por exemplo, na letra A, nós dividimos em 4 intervalos. Na letra B, também é o mesmo conjunto de pontos. E na letra C, Midpoint Approximation, também dividimos em 4 intervalos. Então, para esse nosso exemplo particular, o n é igual a 4. E esse n é o que vai dar a quantidade de intervalos. Ele vai ser o b, que é o extremo, o maior valor de x, menos o a, que é o menor valor de x. O valor máximo de x menos o valor mínimo de x, você vai ter um intervalo e você vai dividir em n partes iguais. E a média, o x médio, como o próprio nome diz, é a média aritmética simples.
entre o ponto xi menos 1, o ponto inicial, e o ponto final do subintervalo. E aí você calcula os pontos médios. Essa é a primeira forma que nós temos de tentar reduzir um pouco o erro durante a integração numérica. Agora vamos ver algo interessante. Vamos separar aqui nossa tela. Fazer uma manipulação algébrica aqui. Pense o seguinte, eu vou dizer que a integral de A até B de f de x vai ser igual a aproximadamente 1/2 da média entre a minha aproximação à esquerda e a minha aproximação à direita. Ou seja, uma média entre Ln e o Rn. E como é que eu posso representar isso? Vai ser 1/2. Quem é o Ln? Vai ser o somatório de I igual a 1 até N de f de x i menos 1 de delta x mais somatório de I igual a 1 até N de f de x i delta x. Eu vou colocar o delta x em evidência. Joga tudo para fora, coloca em evidência. Então, deixa eu apagar isso aqui, vai ser igual a delta x sobre 2 somatório de I igual a 1 até N de f de x i menos 1 mais o somatório de I igual a 1 até N de f de xi. Eu posso escrever esses dois somatórios como sendo um somatório só. Como é que eu posso fazer isso? Colocando tudo sobre o mesmo sinal de somatório. Ou seja, isso vai ser igual a delta x sobre 2 somatório de I igual a 1 até N. Note que tanto esse somatório é de I igual a 1 até N como esse aqui. Por isso que eu posso escrever como um somatório só. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo f de xi menos 1 mais f de xi. Agora eu vou abrir essa soma. Vamos abrir. Olha, já tem uma figurinha chegando aqui. Igual delta x sobre 2 e igual a 1. Então vai ficar f de x 1 menos 1, 0, mais f de x 1 mais i igual a 2. F de x 2 menos 1, 1. Então x 1. Opa. x1 mais f de x2 mais f de x2 mais f de x3 e assim segue até mais f de x n menos 1 mais f de x n. Note que as parcelas aqui no meio, elas se repetem. Vai ter outro x3 aqui e vai ter outro x menos 1 antes. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo delta x sobre 2, que vai multiplicar f de x0 mais 2 vezes f de x1 mais 2 vezes f de x2 mais 2 vezes f de x n menos 1 mais f de xn.
E essa regra, ela é conhecida como a regra do trapézio. Ok? Regra do trapézio. Integral de A até B, de f de x dx, isso aqui vai ser aproximadamente igual, eu vou chamar de t de n, de trapézio, delta x sobre 2, que multiplica f de x0 mais duas vezes f de x1 mais duas vezes f de x2, duas vezes f de x3, até duas vezes f de xn menos 1 mais f de xn. Onde o ΔX vai ser igual a B menos A sobre N, igual ao caso anterior, e o XI vai ser igual ao A mais um I vezes o ΔX. Essa é a nossa regra do trapézio. Já podemos fazer um exemplo. Vamos voltar aqui antes. Olha só, a regra do trapézio faz exatamente essa aproximação aqui. Veja que nós temos alguns trapézios desenhados aqui. O primeiro trapézio aqui, um trapézio, outro menos inclinado, outro trapézio aqui e outro aqui. Repare que a região em branco já é menor, ou seja, o erro associado a essa aproximação é menor do que você tentar aproximar pelo extremo esquerdo, ou pelo extremo direito, ou pelo ponto médio. Ou seja, a regra do trapézio ela traz uma melhoria no cálculo de integrais. Ela aproxima melhor, ela reduz o erro. Então vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Use a regra do trapézio e B, a regra do ponto médio, com n igual a 5, para aproximar a integral inserir equação, estruturas, a integral de 1 sobre x dx. Vamos resolver este problema. Letra A. Letra A. Então, ele está dizendo que o n é igual a 5. O A é o meu limite inferior, é 1. E o B é o meu limite superior, que é 2. Então, vamos calcular o nosso ΔX. Para efeito de implementação, você também pode chamar o ΔX de H,
Quando a gente for para o Python, ao invés de escrever ΔX, a gente vai escrever H. Mas dá no mesmo. Olha, o H ou o ΔX vai ser B menos A dividido por N. B é 2, A é 1, dividido por 5. 2 menos 1 dá 1, sobre 5, 0,2. Então, o meu ΔX é igual a 0,2. Essa é a nossa primeira informação para resolver o problema. Então, vamos aplicar diretamente a regra do trapézio. A regra do trapézio não, a regra do trapézio. Então, integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx é igual a aproximadamente T5. Lembre-se que nós usamos esse subscrito aqui para representar o número de intervalos que nós temos. E vamos lá. ΔX sobre 2, que multiplica, vamos olhar aqui a formulazinha, f de x0, ou seja, o x0 é o meu primeiro número, é o meu intervalo inferior. 1 mais, olha como é calculado aqui os outros x. Vamos usar essa formulazinha aqui embaixo. De verde aqui para a gente fazer o cálculo. Xi é igual a mais I ΔX. Ou seja, quem é o meu x1? O meu x1 vai ser o A, que é 1, mais I igual a 1 vezes ΔX. Ou seja, o meu x1 é 1 mais ΔX. No meu ΔX, no caso, é 0,2. Então, vai ser 1 mais 0,2. Logo, o meu x1 é 1,2. Então, f de 1,2. Mais, quem vai ser o próximo x? x2 vai ser a mais i ΔX. Mas o x agora é igual a 2. Então, vai ser a, que é 1, mais 2 vezes ΔX. 1 mais 2 vezes 0,2. Ou seja, x2 é igual a 1,4. Logo, meu próximo f vai ser f de f de 1,4. Seguindo a mesma lógica, vamos ter f de 1,6. Lembrando que temos um 2 multiplicando, tá, gente? 2 vezes f aqui, ó. 2 vezes todos eles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1,6 mais 2 vezes f de 1,8 mais f de 2, que é o meu intervalo, o fim do meu intervalo, o último ponto do meu intervalo. O intervalo vai de 1 até 2. E como podemos calcular agora? Como podemos fazer essa estimação do T5? Vamos escrever lá embaixo. T5 vai ser igual o ΔX, a gente já viu que é 0,2. 0,2 dividido por 2 vai ser 0,1. Vezes. Agora vamos calcular essas funções. Para isso eu vou utilizar o Python. Vamos usar o Python como uma calculadora. Então eu tenho que calcular, vamos olhar aqui, f de 1. E quem é f? F, a minha função f de x, ela está escrita aqui, ó, é 1 sobre x. Ora, f de 1 vai ser 1 sobre 1, vai ser o próprio 1 mesmo. Mais f de 1,2. Então, vai ser 1 dividido por 1,2. 0,83. Deixa eu colocar um round logo. 1,2. E eu vou colocar com 3 casas decimais. 0,833. 0,833 mais. Agora, aliás, nem esse aqui que eu quero.
round 4, 0,714. Aqui tem um 2 multiplicando, lembra disso, tá, gente? Vou pegar aqui. 2 vezes 0,833. Mais 2 vezes 0,714. Mais, próxima função, 1,6, 0,625. 2 vezes 0,625. Mais 0,556. Mais 1,8. E o próximo, a próxima vai ser o próprio 2, o f de 2. O f de 2 é 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Vamos calcular quem é T5. Vamos fazer agora essa soma. Ponto 1 vezes. Ponto 1 vezes. 1 mais. Para você minimizar o erro, você pode copiar esses valores e ir colando aqui para o Python ir calculando, né? Recalcular todos os valores e reduzir o erro de arredondamento. Já que a gente está usando round, estamos arredondando para 3 casas decimais. Só que tem outras casas aqui por trás, né? Aqui tem 2 vezes mais 2 vezes mais 0,5. Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe. Esqueci sim. 2 vezes. Agora, 0,6956349. Eu vou arredondar esse último resultado, vou dar um... Vou arredondar para 6 casas, vamos ser mais precisos. 0,695635. Então, esse vai ser aproximadamente 0,695635. Muito bem. Agora, ele pede para nós calcularmos usando também a regra do ponto médio. Na letra B, a gente vai utilizar a regra do ponto médio. Então, quais são os pontos médios dos intervalos? Ora, o intervalo é de 1 até 2. E eu tenho 5 intervalos aqui. O meu n é igual a 5. Então, qual é o intervalo? Quais os nossos intervalos? Vamos olhar aqui. Nosso intervalo vai de 0,2. Então, o primeiro é entre 0,1, aliás, entre 1 e 1,2. Qual a média entre 1 mais 1,2 dividido por 2? Vai ser 2,2 dividido por 2. Então, nosso primeiro subintervalo vai ser 1,1. O segundo subintervalo vai ser 1 mais 1,4. Aliás, o segundo intervalo vai ser 1,2 mais 1,4 dividido por 2. Aqui vai dar 2,6 dividido por 2. Aqui vai dar 1,3. Ou seja, ele vai caminhando aqui também a cada 0,2, a partir de 1,1. Então, eu posso escrever que os meus intervalos, os meus subintervalos, serão 1,1, 1,3, 1,5, 1,7 e 1,9.
Esses são meus subintervalos. E na regra do ponto médio, eu não tenho aquele fator de 2. Na regra do ponto médio, ela é mais simples. Olha aqui a regra do ponto médio. Eu só tenho que multiplicar por ΔX e somar as funções nos seus respectivos pontos médios. Então, eu vou chamar a minha integral de um M5, porque são 5 subintervalos. Vou multiplicar pelo ΔX, que multiplica f de x1 médio, mais f de x2 médio, mais f de x5 médio. Então, M5 vai ser igual. ΔX. Quanto é o ΔX? O ΔX é 0,2. F de 1,1 mais F de 1,3 mais F de 1,9. Então, agora podemos calcular diretamente usando o Python como uma calculadora para isso. O ΔX é quanto mesmo? O ΔX é 0,2. Então, vai ser 0,2 vezes. Eu vou fazer o cálculo aqui um pouco mais rápido. 0,2 vezes o F de 1. 1,1. 1 dividido por 1,1. Mais 1 dividido por 1,3. Mais 1 dividido por 1,5. Mais 1 dividido por 1,7. Mais 1 dividido por 1,9. Vamos fazer o seguinte, dá um enter aqui, vírgula, vou botar mesmo arredondamento, usar um round aqui atrás. Opa! Veja que deu um pouquinho diferente, 691908. M5 é aproximadamente 0,691908. E a gente pode ver a ilustração dessas duas aproximações aqui embaixo. Veja, é a mesma função. 1 sobre x, y igual a 1 sobre x. Observe que no primeiro caso nós usamos a regra do trapézio. E se aproxima bastante da curva. Já o do midpoint, que é a figura 4, ela tem uma diferençazinha, porque sobra de um lado, falta do outro. Sobra de um lado, falta do outro. Então, um vai compensando o outro, mas você tem um erro associado. Uma outra forma de resolver esse problema é automatizando essas tarefas usando o Python. A gente usou o Python como uma calculadora, mas nós poderíamos fazer de maneira mais sofisticada. Vamos abrir aqui um script e eu vou importar nossa biblioteca NumPy, biblioteca de álgebra linear, biblioteca com várias funções matemáticas, e eu vou definir uma função f de x. E essa função f de x, ela vai ser return 1 sobre x. A partir dessa definição, ou seja, eu defini uma função f de x, veja que o Python é bem simples para você definir funções. Então, a função que a gente está trabalhando no nosso problema é o f de x. Então, uma forma de você fazer, você vai definir o n igual a 5, o a, que é o limite inferior, foi definido como 1, né? O problema tomou como 1, e o b2 era o integral de 1 sobre x, de 1 até 2. O ΔX eu vou chamar de h, para economizar mesmo notação, para não ter que escrever tanto. Então, eu vou chamar o h, vai ser igual ao b menos a dividido por n. E eu vou mostrar algumas formas de você resolver esse problema. Eu vou chamar uma variável auxiliar e vou preencher com zeros. np.zeros. E eu vou preencher com n-1 zeros. Por que eu tenho que fazer isso? Para criar logo um array preenchido com zeros. Um vetor preenchido com zeros. E a entrada inicial
e vou criar uma x auxiliar e vou preencher com o meu ponto inicial A. Vamos acompanhando o que está acontecendo aqui. Eu vou salvar isso aqui. Save. Vou salvar em documentos. Medical Integration 01. .py. Vou colocar o Python de um lado. Vou colocar o Shell do outro. E vamos começar a rodar aqui. Eu vou definir aqui a função. Vou botar para rodar. Run Module. Pronto, já rodou, mas eu não botei para imprimir nada. Vamos imprimindo cada uma das variáveis. Print n. Está aqui, ó, 5. Ele começa a imprimir as variáveis. Você pode ir acompanhando as suas variáveis, pedindo para ele imprimir. Quem é o meu passo H? Que era o meu ΔX, F5. Ok? O passo H é 0.2. Veja que os cálculos estão caminhando do jeito que nós gostaríamos. Eu vou fazer aqui um laço for. For i in range. Eu vou de 0 até n-1. 2 pontos. O meu alce i é igual a 2 vezes o f. Pronto. Veja o que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou pegar o x alce, que eu chamei de A nessa linha aqui, ou seja, meu limite inferior, mais o ΔX. Lembra que era o xi ia ser o A mais o I vezes ΔX? Então aqui eu vou chamar o ΔX, eu vou jogar apenas o H. Eu vou atualizar esse meu x auxiliar mais igual H. É uma outra forma de você escrever, dá no mesmo. E vou pedir para ele imprimir na tela o meu x, o meu alce, a minha variável auxiliar, i. Vamos rodar? Vale de sintaxe vezes. Pronto. Olha aí os meus intervalos. 1.66, 1.42, 1.25, 1.11. Esses valores que eu estou somando aqui são exatamente aqueles que têm o fator 2 ao lado. Ele ainda não é o valor da minha função completa, mas eu preciso somar todos esses valores que tem a função, o fator de 2. Então eu vou chamar de total alce igual a np.sum, somar todos os elementos do vetor alce. E eu vou pedir para ele imprimir. Total alce. E vou comentar essa outra linha aqui para não confundir. F5, ok. Opa, 5.45. Agora, para o problema ficar completamente resolvido, eu preciso somar o primeiro ponto, que é o f de A, mais aqueles fatores do meio, que tem esse fator de 2, que eu representei pela variável total alce, mais o f de B, que é o extremo. Só você recordar aqui, ó. Se a gente volta aqui, olha, os fatores do meio, todos eles estão multiplicados por 2. Então vamos voltar para cá. Mas os fatores da ponta não. E eu vou pedir para ele printar esse valor aqui. Print. Vamos lá. F5. Ok. Olha. 6.95. Estamos quase lá.
Só falta a gente multiplicar por, olha quem? 0,1. Então, para finalizar meu código, 0,1 vezes F5, 0,695634. Essa foi nossa aproximação. Isso é uma forma de fazer. Você vai tentando otimizar os seus cálculos. Mas existe ainda uma outra forma que cria uma função que calcula diretamente. Eu, particularmente, acho a melhor forma de fazer. Mas eu gostaria de fazer esse passo a passo para mostrar cada etapa do nosso código. Eu vou apagar esse código todinho e vou apagar uma parte só. Vou apagar tudo. Eu vou definir a função integral int trapézio, intrap. E vou colocar como argumentos o A, o B e o N. 2 pontos. O que é que essa função vai fazer? Eu vou chamar primeiramente o H. O H a gente já viu que é B menos A dividido por N. Vou chamar uma função alce e vou, de fato, chamar os zeros do NumPy para N menos 1. Vou chamar um x alce e vou jogar o valor de A. Vou iniciar aqui um laço for e in range 0, n menos 1, 2 pontos. Vou criar um alce e igual a 2 vezes f de x alce mais h. O x alce eu vou atualizá-lo com h. E eu vou pedir para retornar return h dividido por 2 vezes f de A mais np.sum da variável alce mais fb. O que essa função está fazendo? Integral por trapézio, né? Int trap. A, B, N. Intervalo inferior, intervalo superior, número de divisões. Esse é o meu passo. H, a gente já viu. Eu estou tomando uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar, ela está servindo para calcular os valores intermediários. Que você vai ter o valor da ponta, que é A, o valor da outra ponta, que é B, e os valores que estão no meio. Eu estou preenchendo com N-1. Por que N-1? Vamos olhar aqui. Vamos refletir um pouco sobre isso, sobre essa pontinha. É o verde. Eu tenho, se você olhar aqui a figura, está aqui. Eu tenho 4 intervalos. Se eu tenho 4 intervalos e 5 pontos que eu preciso calcular. Ora, eu vou calcular para cada um desses intervalos. Então, se eu tenho n pontos, eu tenho n menos 1 intervalos. Por isso que aqui eu preencho com n menos 1. O x alce, o x auxiliar que eu tomei, ele está tomando o valor mais baixo do A, que é o limite inferior do meu intervalo em x. Agora, eu vou pegar entre 0 e n menos 1, porque o Python começa a contar os seus vetores a partir do zero. Então, a entrada 0 do meu vetor, que vai ser a primeira, vai ser 2 vezes o x alce, que recebeu a variável A,
ou seja, é um intervalo inferior, 1, mais o passo. 1 mais o passo, que é 0,2, vai dar f de 1,2. Aí eu vou atualizar o meu alce depois com h. Ou seja, o alce, que valia 1, passa a valer 1,2. 1,2, quando eu jogar aqui novamente, quando ele voltar ao laço, vai ser 1,2 mais 0,2, ou seja, 1,4. F de 1,4 vezes 2. E eu jogo na variável alce, que está guardando a minha função. No final das contas, quando eu tiver os 4 valores, os 4 intervalos, eu somo todos eles com a função np.sum. Somo com o limite inferior, a imagem no limite inferior, a imagem no limite superior e multiplico por h sobre 2. Vamos ver como é que essa função funciona? Int trap, vou chamar a função agora, vou colocar a igual a 1, limite inferior, b igual a 2 e 5. Enter, olha aí. Com uma chamada de função, o Python calcula a nossa integral pela regra do trapézio. Lembrando que isso aqui não é uma implementação única, você pode encontrar uma implementação melhor, você pode fazer uma implementação melhor do que essa. Essa foi a que eu resolvi fazer. Agora vamos resolver também usando a regra do trapézio. Vamos escrever diretamente uma função para a regra do trapézio. Eu vou aproveitar esse mesmo arquivo e vou criar aqui um def int mid, de midpoint. O trapézio nós já fizemos. Vai levar os mesmos argumentos, o A, o B e o N. Como é que ela vai funcionar? O H vai ser a mesma fórmula de cálculo. Posso aproveitar aqui. Agora eu vou mudar um pouco a nomenclatura, vou chamar xi médio. O ponto médio. Olha, vai ser um vetor de zeros. Só que no lugar de n-1 eu vou colocar n. Vão ser n pontos. Vou chamar um x-alce também, uma variável auxiliar para x. E vou colocar o meu valor inferior no intervalo. E vou criar uma f auxiliar, que vai ser também um conjunto de zeros, de tamanho n. Agora eu vou chamar o meu laço for. For e in range. Eu vou começar do zero. Diferentemente do método do trapézio, eu vou até n. Lembrando que o Python, quando ele pega o intervalo, ele vai do 0 até o n-1. Então, isso aqui vai 0 até 10, na verdade, de 0 até 9. Aí você vai ter 10 elementos. O x e médio, na posição i, vai ser igual a 0,5 ou 1 meio vezes o x alce. Lembre que o x alce, na primeira iteração, ele é o A, é o limite inferior. Então, x alce aqui é o meu limite inferior para a minha primeira iteração. Mais o limite superior, que vai ser quem? X alce mais um H. Esse é o meu segundo ponto. Esse é o meu primeiro ponto. E eu estou tirando a média aritmética dos dois primeiros pontos. Uma vez que eu faço essa iteração, eu tenho que atualizar o meu x-alce. O meu x-alce vai ser atualizado agora com um H. Então, agora, quando voltar para o laço, esse x-alce não vai ser mais o x-alce A, vai ser A mais H. Mais A mais H, mais H. F alce. A função nesse ponto, eu vou chamar f, que nós definimos lá em cima, já. Nesse ponto, x e médio. Ponto i. Que é exatamente o que a gente fez. Olha aqui no OneNote.
Nós calculamos, cadê? Olha, onde está? Aqui, nós calculamos o f de x1 médio, mais o f de x2 médio, e estão aqui os pontos, f de 1,1, f de 1,3, que são todas essas médias, multiplicados pelo ΔX. Então, a minha função, ela vai retornar o H, que é o meu ΔX, vezes mp.sum. Ele vai somar quem? Os valores de false, porque false ele é um vetor que está guardando. Para i igual a 1, isso aqui assume um valor, e o f desse valor aqui vai ser armazenado em false na posição i. E é incrementado aqui pelo meu laço for, de 0 até n. Então, vou ter vários valores aqui. No nosso caso, vão ser 5 valores. De 0 até 4. Vão ser 5 valores, mas contando de 0 até 4. N igual a 5, o Python vai até n menos 1. Como ele começa no 0, então totaliza os 5 elementos. Vamos ver se funciona? Dá um Ctrl S. Vamos vir aqui no console do Python. Int, underline, midpoint. Começando em 1, terminando em 2, com 5 intervalos. Enter. Error is not defined. Vamos ver aqui. Pronto, acho que ele rodou agora. Vou dar o F5. Agora. 0,691907. Então você pode calcular, você pode implementar até de maneira mais enxuta esse código, e assim você consegue resolver esse exemplo usando tanto o Python como uma calculadora, como programando de fato a sua função. Obrigado por assistir e até a próxima aula.